Mas olha, gente, ele já está aqui. João Lucas é advogado e membro da APAC. Está aqui no nosso estúdio, daqui a pouquinho vai conversar com a gente sobre um assunto interessante. Eu comecei o programa perguntando logo para os meninos. 4 dias, né? 4 dias nós temos, na semana nós temos 4 dias úteis. Todo mundo olhou assim para mim. Como assim, Vanusa? Você errou aí. Isso é um desejo de muitas pessoas, mas desejo? E a gente pergunta, será que é bom para o brasileiro? 4 dias? Não é bom ficar com 5 dias, não? Né? Porque aí é o tipo da coisa. Se for para colocar os 4 dias, vão querer que tire a segunda, que todo mundo reclama. E aí fica complicado, né? A pessoa começar a trabalhar na terça-feira, vão reclamar que a terça-feira também é aquele dia ruim. Aí tira a terça-feira, o dia ruim é quarta. Aí tira a quinta-feira, o dia ruim é quinta. Não vai mais ter dias úteis. Aí é complicado se for pelo desejo de muitos, né? Mas ele é presidente da NAGE, Núcleo de Acompanhamento dos Juizados Especiais. Está no estúdio, vai falar com a gente hoje sobre direitos e deveres. Presta atenção, semana de 4 dias úteis. Será que dá certo no Brasil? Será que pode acontecer? Direitos e deveres de hoje. Bom, gente, tá no ouvido de muita gente e muita gente está comentando. Mas será que funciona? Hoje nós temos o quê? 5 dias úteis, né? Mas muitas pessoas desejam 4 dias úteis ou não desejam. Na verdade, quem é que está trazendo essa história pra gente? É sobre esse assunto que nós vamos conversar agora com o João Lucas. Será que seria realmente possível implantar 4 dias úteis? Primeiro, seja bem-vindo. Acho que é a primeira vez que está aqui com a gente. Que bom. Primeira de muitas outras. Isso. Né? A gente vai bater esse papo aqui, bem descontraído, para a gente explicar para quem está em casa de onde partiu essa ideia, se seria possível acontecer, né? A gente precisa saber. Pois bem, obrigado pelo convite. Fica à vontade. Bom dia. Vamos lá. Do ponto normativo, né? É sim possível, né? Não há nenhum impedimento na nossa legislação, tá certo? E o que acontece? Né? Hoje, os trabalhadores são 8 horas diárias, 44 horas semanais, né? São 5 a 6 dias na semana, tá certo? Podendo se estender até mais 2 horas de hora extra, né? Que acontece. E, no mais, no Brasil, né? Por ser... Né, O que a gente entende é o seguinte, 5 dias úteis, a gente costuma dizer que de segunda a sexta-feira, né? Para muitas pessoas são os verdadeiros dias de trabalho, mas aí entra o sábado também para algumas pessoas, Isso. né? Que trabalham pelo menos até meio-dia, 1h da tarde, outras se estendem até mais, né? Para algumas pessoas o sábado já é um sábado de folga, dependendo da profissão que a pessoa exerça, né? E aí no caso, sendo 4 dias úteis, qual seria o dia? A sexta ou realmente o sábado para algumas pessoas? Como funcionaria? Bom, funcionaria da seguinte forma. Será um acordo coletivo. Sim. Em que cada classe, com seu sindicato, né, resolveria quais são os dias e como seria. Né, por quê? O que acontece? Por ser 8 horas diárias, né, por se estender apenas 2 horas, os trabalhadores com 4 dias, eles teriam que trabalhar em torno de 10 a 12 horas por dia. Então, né? no caso, mudaria a quantidade de dias, porém aumentaria as horas trabalhadas. Isso. Então, cada setor, cada sindicato teria que ter essa preocupação, né, porque qual o principal objetivo, né, dessa diminuição para 4 dias? É a satisfação dos trabalhadores com o seu trabalho, certo? Os trabalhadores terem mais tempo com sua família e aumentar a produtividade. No caso, eles teriam que trabalhar mais e passar mais tempo com a família. Isso. Né? Sentir aquele desejo de estar mais dias com a família. Né? Agora, assim, para muitos, é o que o próprio doutor falou, vai depender muito de cada função, de cada profissão, daquele profissional que ali está, porque algumas funções, elas nem podem ser tantas assim, né? Exatamente. Essa é a verdade. Tem alguns tipos de trabalhos que a gente sabe que eles não podem se estender tanto. Isso. E aí, realmente seria feita uma negociação. Patrão-funcionário. Exatamente. Né, para poder funcionar. Hoje, atualmente, como é que está a vida do atual profissional?
como né? As horas trabalhadas. As horas trabalhadas, como eu falei anteriormente. Hoje são 44 horas semanais, Sim. certo? São 8 horas diárias, né? Podem ser até mais 2 horas, né? Dependendo da profissão. Né? Sim. Entendeu? E quais seriam os impactos, por exemplo? Os impactos seriam a melhor convivência com sua família, que as pessoas teriam mais, são 4 dias úteis de trabalho, 3 dias de descanso, né? Maior produtividade, diminuiria para o empresário, no caso, né? Diminuições, por exemplo, com transporte, né? Vale transporte, né? Economia na despesa da empresa, né? Você só são 4 dias, 3 dias de descanso, então diminuiria, afetaria a questão monetária para o empregado. E aí, no caso, não seria apenas a sexta-feira, não seria a sexta-feira, dependeria de cada empresa também. Isso, determinar. Cada empresa e a negociação entre os sindicatos, como falei. Agora eu pergunto, isso já é lei ou é só uma conversa que surgiu? Não, isso já ocorre em alguns países, já como Reino Unido, Espanha, Islândia, né, Portugal, Japão, isso já é uma realidade. Sim. No Brasil, algumas empresas já estão começando a adaptar, né, esses 4 dias úteis, já está em fase de teste. E o brasileiro, como receberia essa situação? Seria um pouquinho mais complicado, né? Isso. Porque o brasileiro ele não tem o costume, de uma certa forma, de ter tantas horas trabalhadas e tanto tempo assim com a família, né? Então, assim, realmente tem que ser algo bem analisado, principalmente durante a noite, porque existem várias pessoas que trabalham durante a noite e a madrugada. Né? Talvez estes horários poderiam vir para o horário do dia, né? Seria também muitos. Em alguns campos profissionais, como por exemplo saúde, já é um pouquinho mais complicado, né? Poderá também haver um pouco da redução da carga horária. Sim. Né? Por exemplo, o Brasil, segundo a Associação Internacional de Controle de Estresse e Esgotamento Físico, o Brasil está em segunda colocação com o maior número da síndrome de burnout, né? Que é a síndrome de controle que provoca o desgaste emocional e o desgaste físico. Né? Então, na verdade, seria o interesse maior dessa pessoa não ficar também tanto tempo dentro do local de trabalho. Exatamente. Né? Passar menos tempo, com certeza, na semana e mais tempo com a família. Esse é o principal objetivo. Faltou mais alguma dica, alguma informação que a gente pudesse levar para quem está em casa? Não, apenas essa informação. Tá bom, então. Bom, gente, então assim, não fiquem tão alegres, porém, fiquem felizes desde que a empresa tenha uma conversação com este funcionário sobre a questão das horas, sobre a questão dos dias, até porque vai depender de profissão para profissão. E fica aí o seguinte, para os animadinhos que pensavam que seriam as mesmas quantidades de horas de trabalho, porém, menos um dia útil... Não, vai ter que conviver mais tempo com a gente, viu? Se tiver esses 4 dias úteis aí, os 4 dias vão ter que ser bem trabalhados. Eita, já imaginou? Corrido.